Olá! Nesse vídeo iremos aprender a como produzir o código a partir do diagrama de classes. Nós iremos utilizar a linguagem Java, pois é a linguagem que vocês já estão habituados a programar. Bom, vamos considerar o seguinte contexto, o contexto da ferramenta blog, né, em que eu peguei o que nós já fizemos em vídeos anteriores e dei uma refinada, né, incluindo alguns métodos, definindo a visibilidade de alguns métodos também, a multiplicidade e trabalhando aqui uma hierarquia de classes, pois texto, imagem e vídeo são todos mídias que vão compor uma postagem. Bom, então eu vou começar pela classe postagem, okay? E vou utilizar a IDE disponível no Online GDB. Você pode usar a IDE de sua preferência, ok? Bom, lembrando que numa classe Java, o arquivo deve ter o mesmo nome da classe Java. Então, vamos criar aqui o arquivo postagem.java. Em seguida, nós vamos criar a definição da classe. Então, vamos utilizar public class postagem. Bom, então aqui nós já definimos, olha, temos uma classe chamada postagem. A classe postagem, ela tem que ter um atributo chamado data publicação, em que ela é privado e é do tipo date. Bom, tipo date está definido no pacote java.util. Vamos utilizar o pacote java.util. Okay? E vamos definir então o atributo. Como a visibilidade dele é privado, nós vamos usar a palavra reservada private. Em seguida, o tipo, date, e por fim, o nome, data de publicação. Tudo bem? Bom, agora então nós definimos os atributos e temos os métodos. Primeiro o método get e em seguida o método set para data publicação. Observe que o método getDataPublicação ele é público e retorna um objeto do tipo date. Público, public, retorna um objeto do tipo date, então date, getDataPublicação. Ele não recebe nenhum parâmetro, veja, nenhum parâmetro foi especificado aqui, ok? E ele então vai retornar o objeto, o atributo, né, o dado atributo, data publicação. Em seguida, nós temos o método set. Mas observe que o set ele recebe um atributo, né, do tipo date, ele é do tipo protegido e não retorna informação. Visto que o objetivo dele é modificar, alterar o valor da data publicação. Bom, aqui eu prefiro colocar ele como protegido para que nenhuma outra classe possa alterar, somente ele possa alterar ou as suas filhas a data da postagem. Bom, então vamos lá? Eu defini ele como protegido, então uso a palavra protected, que é a palavra reservada. Ele não tem tipo de retorno, então void, aí vem o nome do método, set data publicação. Bom, no caso da data publicação, ele recebe um parâmetro, né, que é do tipo date, data publicação. Como este atributo tem o mesmo nome, né, um parâmetro tem o mesmo nome do atributo, data publicação, eu vou precisar referenciar aqui dentro do método setDataPublicação o atributo data publicação com o this. Então, this.dataPublicação. E então ele vai receber a informação que veio como parâmetro que eu chamei data publicação. Então, observe o parâmetro data observação, o seu valor vai ser atribuído ao atributo, por isso this, data publicação. Vamos ao próximo método. O próximo método é o publicar, que ele é público, não tem parâmetros e não tem retorno. Então, vamos lá. Public, void, publicar, não tem parâmetros, né? E aí vem o corpo que vai precisar ser codificado. Usualmente nós colocamos um to-do aqui para lembrar que nós temos que escrever o código deste método. E em seguida, nós temos o método salvar rascunho, que também não tem parâmetros, é público
e é do tipo, retorna um tipo void, né? Então ele é público, não tem retorno e ele se chama salvar rascunho. Não possui parâmetros, né? E então colocamos um to-do para falar que nós temos que programar este código. Então observe-se, né? Observe que nós temos aqui os gets, os sets, né, do atributo, que foram definidos conforme estava definido na classe, ok? Os métodos publicar e salvar rascunho, que vão precisar ser implementados. A implementação destes métodos não é descrita no diagrama de classe, ele apenas especifica o que o objeto daquela classe pode fazer. Serão outros diagramas que nos vai dizer como é o código, como deve funcionar o código desses métodos. Bom, então aqui nós temos aqui a postagem, ok? E vamos criar agora a classe blog. Então vamos novamente pedir um novo arquivo. O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe. E vamos criar então public class blog. Abre e fecha chaves. O blog ele possui de atributo, né, uma data de criação, que é privada e é do tipo date. Bom, já que é do tipo date, vamos precisar importar o java.util. Ele é do tipo private, então privado, né, private, date, que é o tipo, né, e ele se chama data de criação. Para então codificar o método getDataCriação, né, na ferramenta blog, vamos observar que ele é público e ele retorna um objeto do tipo date. Então, ele é público, retorna um objeto do tipo date, e o nome dele é getDataCriação. E aí, então, dentro dele eu tenho um return dataCriação. Mas, professor, você deve estar olhando assim, cadê o método set, né? Eu preferi não colocar o método set. Uma vez que o blog for criado, não é possível mais alterar este método, tá? Então, eu preferi não colocar ele aqui. Toda vez que eu for instanciar um blog, tem que ter uma data da criação. Bom, então aqui nós temos agora o código conforme foi definido aqui na classe, foi especificado pelo diagrama. Olha, chama blog, possui um atributo data criação e possui um método getDataCriação. Então, blog possui um atributo data criação e possui um método chamado getDataCriação. Então, nós fazemos isso para todas as classes. Vamos para comentário. Então, a classe comentário.java. Vou criar a classe, né? Então, public class comentário. Observe que comentário, né? Ele possui um atributo, essa classe possui um atributo, que é a data publicação, que é do tipo, ela é privada e do tipo date. Já que é do tipo date, novamente, então vamos importar o java.util. Okay? E vamos definir o atributo private date data da publicação. Bom, então data publicação e aqui então temos atributo e temos alguns métodos. O primeiro método que nós vamos codificar é o postar comentário. Ele é público e retorna void, né? Então public void postar comentário. Ele não recebe parâmetros, né? E vamos colocar aqui um to-do para dizer, olha, temos que programar esse método. O segundo é o getDataPublicação, em que ele é público, tem um maisinho aqui, e retorna um objeto do tipo date. Então, public date, ele vai retornar um getDataPublicação. E aí, então, dou um return data da publicação. E aqui, por último, nós temos definido um setDataPublicação, recebendo um parâmetro data e retornando void. Então, ele é public void, né, setDataPublicação e recebe uma data como parâmetro.
Como ele é um método set, né, ele vai obter um dado recebido como parâmetro, como argumento, e atribuir ao respectivo atributo. Então, this.data publicação recebe data publicação. Então, aqui nós fazemos que o valor passado como parâmetro, que nós chamamos de data publicação, vai ser atribuído ao atributo data publicação. Então, nós temos o comentário. Bom, observe o seguinte, que vamos analisar como implementar as classes. Está bem simples, né? Vamos criar o usuário. Então, nova usuário.java e eu coloco public class usuário. Bom, aqui não está especificado os atributos e os métodos, né? E isso pode ser programado, apresentado em outros diagramas e outros diagramas de classe para complementar. Mas vamos deixar somente então aqui essa informação por enquanto. E eu tenho mídia, texto, imagem e vídeo. Então vamos programar mídia e texto. Então nova mídia.java e então eu vou colocar public class mídia. E então nós temos que programar o conteúdo dessa classe que vai estar especificado e possivelmente em outro diagrama de classe. E o último, que é o texto. Em que eu vou colocar então especificar a classe public class texto. Observe que aqui não tem conteúdo porque realmente não foi exposto aqui no diagrama devido a minimizar o tamanho do exercício. Mas faria-se a mesma coisa conforme os atributos e métodos que tem em cada uma dessas classes. Só que tem um detalhe. Texto tem um relacionamento com mídia. Então, aqui é um relacionamento de herança. No caso do Java, herança, nós colocamos extends. E em seguida, o nome da classe. Então, public class texto extends media. Então, nós estamos codificando essa relação aqui de herança. E desta forma, nós também temos que codificar as relações de associações. Bom, então vamos lá? Vamos considerar, olha, postagem com mídia. Uma mídia vai pertencer a uma postagem. E a postagem vai pertencer a uma postagem vai ter uma ou várias mídias. Bom, como aqui uma postagem pode ter várias mídias, então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um atributo. Então, associações aqui vão ser mantidas por meio de atributo das classes. Então, essa daqui, né, em que nós temos um ou vários, nós vamos guardar ou no array, ou então, melhor ainda, numa list, ou array list, né, porque pode ser um conjunto aqui. É um conjunto de mídias. E a sequência aí vai ser mantida na lista para montar a mensagem. Então, veja que nós temos um conjunto de mídias, tá? Eu vou guardar isso numa coleção, list, ok? E aqui, embora eu não tenha definido, né? Ela vai ser privada para encapsular essa relação. Então, aqui eu converti esse asterisco para esta implementação desta linha, que vira um atributo na classe. Então, veja, a postagem possui várias mídias. Então, aqui, postagem, várias, porque é uma coleção, mídias. Okay? E então, eu posso criar os gets e os sets dela, ou criar métodos, por exemplo, adicionar mídia, alterar mídia, ok? Bom, da mesma forma, agora a gente pode pensar o seguinte, por que eu coloquei esse atributo nessa classe, né? Porque a partir de uma postagem eu preciso identificar as mídias que estão nela para eu poder exibir para o meu usuário. Bom, agora eu tenho que fazer o outro lado também. Okay? A mídia, a partir de uma mídia eu quero encontrar qual é a postagem. Bom, às vezes é útil, às vezes não é útil. Fica muito a critério aí do contexto, né? O que a gente quer poder obter. Ok? Bom, então fazendo essa pergunta, nós podemos fazer o seguinte, olha, uma mídia, ela vai ter uma postagem relacionada. Então, na mídia,
nós podemos fazer o quê? Vamos colocar encapsulado private, postagem, postagem post. Então, aqui, essa mídia vai estar relacionada com uma postagem, como foi definida aqui no diagrama. Uma mídia com uma postagem. Compreenderam? Vamos repetir? Postagem com blog. Um determinado post, uma postagem, pertence a um blog. Então, vamos criar essa associação aqui. Então, private, blog, blog. Então, eu estou dizendo que uma postagem vai estar relacionada com um blog. Só tem um aqui, que é um objeto, é o blog. Enquanto que um blog pode ter nenhuma ou várias postagens. Então, lá na classe blog, eu posso criar, então, private list, né? Porque nós vamos estar aqui, são várias, 0 ou vários, né? Postagens. Então, aqui eu estou guardando essa associação entre as classes, né? Por meio, analisando a multiplicidade para colocar como um atributo. Vamos fazer entre blog e usuário? Bom, veja que o blog ele possui um usuário, que é o dono. Então, podemos usar esse nome aqui do papel como o nome do atributo. Então, vamos lá. O blog. Então, aqui no código da classe blog, eu vou colocar private usuário, né? Porque a associação aqui é com o usuário, mas eu vou dar o nome de dono. Assim, estou dizendo que cada blog vai ter um usuário dono. Bom, enquanto que um usuário ele vai ter nenhum ou um blog. Então, neste caso aqui, nós vamos lá em usuário e vamos fazer o quê? Private para encapsular, private, blog dele. Então, veja que um usuário vai ter um blog. Bom, mas professor, e o zero? O zero significa o quê? Que o blog está nulo, não tem. Tá? Então, esse zero aqui é possível representar dinamicamente com o atributo blog apontando para null, ou se apontar para o objeto blog, é o blog deste usuário. Agora, vamos codificar a relação entre postagem e comentário? Bom, postagem e comentário. Veja que uma postagem pode ter 0 ou vários comentários. Então, vamos em postagem e vou colocar aqui, ó, private. Como é 0 ou vários, vou usar o list comentários. Bom, eu também posso especificar aqui qual é o tipo do objeto que vai ser guardado nessa coleção, entre o maior, o menor e o maior. Então, essa lista aqui é de comentário. Enquanto que essa lista aqui de cima, ela é de mídia, ou filhas de mídia. Então, aqui nós representamos postagem, pode ter 0 ou vários comentários, através deste atributo. Postagem, né? Postagem pode ter uma coleção de comentários. E um comentário pertence a uma postagem. Então, na postagem, no comentário, né, ele vai poder saber quem é a postagem que ele está comentando. Então, private, postagem. E vou colocar a postagem aqui com P minúsculo. Então, perceba que um comentário tem uma postagem. Então, um comentário possui uma postagem. Ele se referencia a uma postagem. Bom, e para encerrar, falta entre comentário e dono. O comentário ele tem que ter um dono, né? Alguém publicou. Ou então, se foi anônimo, não vai ter essa pessoa registrada, porque o enunciado permitia. Bom, como é que a gente pode fazer? Então, aqui na classe comentário, nós vamos ter private, o usuário, o usuário que comentou. Se o usuário, esse atributo usuário for nulo, quer dizer que ele não conhece quem publicou. Então, logo, é um anônimo. Agora, se esse usuário aqui
do objeto comentário estiver referenciando um usuário, né? Esse usuário que foi quem escreveu o comentário. Então, nós temos aqui que o comentário foi publicado por um usuário e o usuário ele pode codificar ou pode publicar 0 ou vários comentários. Aqui também é importante analisar. É interessante, a partir de uma pessoa, saber quais são os comentários que ela fez? Né? Se sim, a gente codifica. Se não, a gente não codifica. Né? E tem um meio de representar isso, que é através da visibilidade. Bom, vamos considerar aqui que a partir de um usuário eu quero saber quais comentários ele andou realizando dentro dos blogs. Então, eu tenho o usuário e o usuário aqui, ele vai então private para poder encapsular, né? Eu vou ter uma lista, né? São vários comentários, então comentário, e aí eu vou colocar aqui, ó, comentários. Então, observe que nós estamos materializando, codificando cada uma das associações, apresentando isso no meio de código por meio de atributos. Bom, e também nós podemos criar os métodos de gets e sets desses atributos. Por exemplo, eu quero saber quais são os comentários que um determinado usuário fez. Eu posso criar aqui um método public list comentário para retornar esse conjunto de comentários, né? Get comentários. E então eu faço um return comentários. Ok? Então veja que nós estamos criando associações entre as classes no código. Então quando eu referencio aqui, né, eu tenho um atributo de uma classe, significa que eu tenho uma associação com aquela classe. Observe que, embora nós não especificamos aqui informações sobre o usuário, vamos só completar para poder instanciar e mostrar a relação entre as classes que nós estamos criando. Então, eu vou retornar aqui em usuário e vou colocar um novo atributo, que seria o login daquele usuário, por exemplo, ou o nome daquele usuário, o apelido, melhor dizendo. Né? Então, string apelido. Como é que essa pessoa dona quer ser chamada? Né? E vou chamar os métodos gets e sets. Get apelido, né? E ele vai retornar uma string. Return apelido. E o set apelido, que recebe então parâmetro e atribui esse valor ao atributo apelido. E aqui também eu vou colocar um construtor. Então, vou começar no começo aqui, public, usuário. Eu quero um construtor que me passa o apelido daquele usuário. E aí, então, eu vou fazer o quê? This.set apelido. Ou então eu posso atribuir apelido igual a apelido, né? This.apelido igual a apelido. Bom, então, aqui vamos no main. Vamos pegar e instanciar um usuário. Né? Vamos colocar então ele aqui, new. Vamos dizer então que a Maria está criando seu blog. Ok? Bom, e aí, no caso aqui só para a gente testar, né? Vou fazer o seguinte. Dono.get apelido. Então vamos executar. E aqui aparece o nome da dona. Ok? Então, Maria. Bom, e aqui eu quero fazer o seguinte. Vamos dizer que Maria vai criar o seu blog. Né? Então, eu vou instanciar um blog. Vou usar o construtor padrão e vou falar o seguinte, olha, esse blog pertence a Maria. Só que aqui a gente não tem o método setDono. Ou melhor, né? Ao criar um blog, eu já tenho que informar qual é o
o dono. Então, public blog usuário, né? Dono. Então, this.dono é igual a dono. Então, quando eu instanciar um blog, eu tenho que dizer quem é o usuário dono daquele blog. Okay? E então, aqui eu posso até aproveitar e fazer o seguinte. A data da criação é quando ele criar este blog. Então, new date. E então, aqui na hora de criar o blog, eu tenho que passar o dono. Veja que a relação do blog com o usuário vai ser mantida, então, por conta dessa associação aqui, que é a exposição desse. Olha, um blog precisa de um usuário dono. Nós estamos, então, fazendo isso na construção. Ok? Bom. E o que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos criar dentro do blog, né, um método para ele dizer, olha, meu dono, sou o blog de, tá? Então, public string void mensagem autor. Ele vai dizer quem é o dono, né? Ou então melhor dizer dono. Então, adicionando um método aqui para a gente fazer um teste, tá? Ele aqui, o blog vai dizer quem é o dono dele, ok? Então, aqui eu vou chamar o quê? Blog.dizer. Executando. E aqui, então, eu tenho que o dono é Maria. Bom, e então, percebam que as relações entre os objetos no mundo real, elas são definidas aqui pelas associações. As associações, então, precisa persistir em código e em tempo de execução a relação entre os objetos. E a gente faz isso por meio dos atributos das classes que não foram especificadas, mas que foram geradas a partir dessas associações. Bom, este foi um exemplo de como criar código a partir dos diagramas de classes. Lembrando que nós partimos de um diagrama de classes da análise, por isso ele é incompleto, né? Você deve estar se perguntando, mas professor, e a interface gráfica do usuário? E a conexão com o banco? Bom, todas essas classes são classes que nós especificamos durante o projeto, a etapa de projeto. Na análise, nós estamos preocupados com o que o software deve fazer. De projeto, como o software deve fazer. E na codificação, criar esse código. Embora aqui nesse exemplo eu tenha passado, né, da programação, direto da análise para a programação, isso é possível porque a orientação a objetos nos permite criar modelos que vão evoluindo até chegar no código. Então, o seu código, apesar que você pegou a partir de diagramas de análise, ele não irá mudar nos pontos que nós especificamos. Ele pode ir incluindo mais coisas ou fazendo pequenas alterações, né, principalmente por contas de desempenho e segurança. Né? Então, mas da mesma forma, o mapeamento vai ser realizado, em que nós temos uma classe associadas a outras classes. As classes possuem atributos e seus métodos. E então, por exemplo, a tela de cadastro de usuário, né? A tela de cadastro de usuário vai estar associada à classe usuário. A tela de escrita de postagem, quando clicar em publicar, ele vai criar um objeto publicar e vai solicitar a um outro objeto para salvar no banco. Possivelmente o postagem DAO. E então ele vai saber fazer esse salvar no banco de dados. Né? Quando eu quero listar, obter todas as postagens, né, que está lá no blog, na classe blog, ela vai ter que conversar com postagem, né, e postagem DAO, né, com postagem DAO, que vai recuperar todas essas postagens, instanciando-as. E então trazendo para a memória para serem exibidas por uma interface gráfica do usuário. O mapeamento é um pouquinho longo mesmo, né? E aqui nós não especificamos a parte da
do projeto. Geralmente é feito por um analista, mas a partir do conhecimento que vocês têm de como vocês programam, vocês já conseguem identificar como é o diagrama de classes para os seus programas.